Fala galera, Márcio Carvalhão na área. Hoje eu vou estar falando aqui sobre zonas de prêmio de scout e sobre projeção de Fibonacci. Como que nós utilizamos essas ferramentas no nosso operacional de SMC. O Fibonacci, a gente utiliza somente os 50%, tá? A gente não utiliza as retrações de 38 e nem de 61. Nós só utilizamos a retração de 50%. Por quê? Porque as nossas melhores zonas de oferta e demanda, a zona de oferta melhor, ela está acima de 50% do movimento, ou seja, na região de 70%, que a gente não precisa marcar aqui, tá? E a melhor zona de demanda, ela está em 30% do movimento, tá? Então, a gente sempre busca tá, as nossas melhores zonas de demanda e oferta em 70% e 30%, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz a marcação de uma zona, tá? Sempre que houver um rompimento de estrutura ou uma reversão de movimento, por exemplo, agora no gráfico do índice está acontecendo uma reversão de movimento. Nós temos um boss e nós temos um choke, certo? Tendo o choke identificado, o choke, o que eu vou fazer? Eu vou puxar a minha ferramenta de prêmio de scout, ou seja, puxar do topo ao fundo. Acima de 50%, eu vou estar buscando uma zona de marcação, ou seja, aqui seria a minha melhor zona de oferta para eu estar vendendo esse índice, certo? Ele não chegou lá porque ele parou aqui nesse flipzinho, ou seja, nós temos um flip aqui, tá? Que é um gráfico menor. Aqui eu tenho um inside bar e aqui eu tenho o meu flip. Ele bateu no flip e desceu, tá? Mas aqui seria a minha melhor zona de venda. Vou estar mostrando para cima para vocês o movimento. Aqui eu tenho uma quebra de estrutura, quebrou a estrutura, ferramenta é a zona mais cara e zona discount é a zona de desconto, a zona mais barata. Quem opera SMC quer estar comprando barato para vender caro e quer estar vendendo caro para comprar barato, tá? Então, abaixo de 50%, eu vou marcar a minha zona, tá? O que que eu teria de zona de entrada aqui? Esse cara. Seria a minha zona de demanda. Então, é aonde eu vou comprar com o preço barato, tá? Quebrou a estrutura, voltou, montou uma liquidez, subiu e voltou na minha zona premium discount, tá? Aqui eu poderia estar entrando no trade. Aqui também a gente tem uma quebra de estrutura, tá? Mas isso aqui é liquidez, certo? Não, ele não é uma origem de quebra. Aqui a gente considera como liquidez, por isso que o preço vem parar aqui embaixo. Vou estar procurando outro exemplo aqui. Quebras de estrutura, certo? Por exemplo, aqui nós temos uma quebra de estrutura para baixo. Nós temos o fundo ao qual foi quebrado o boss, certo? Deixa eu desmarcar aqui. A gente tem a quebra de estrutura, tá? Quebrou a estrutura. Eu vou aguardar um candle de a sua máxima rompida com o corpo, por exemplo, agora, e vou puxar a prêmio discount. Acima de 50%, eu vou estar procurando a melhor zona a ser marcada para estar entrando numa venda. O que eu tenho aqui de zonas para marcar?
aqui no caso, acima de 50%, o gráfico não vem, tá? A melhor zona seria aqui no extremo. Quebrou a estrutura, vou estar marcando zona Premium Scout, tá? Marquei a minha zona Premium Scout, eu vou estar procurando a melhor zona para estar entrando nesse trade. Nesse caso também o gráfico não volta, tá? Mas a gente tem as nossas zonas aqui. Depois ele volta lá no pullback escondido, qual eu falei no vídeo passado. A gente tem um pullback escondido aqui, tá? Ó, montou a liquidez, foi lá no nosso pullback escondido, aonde está acima da zona premium, tá? E deu a venda para gente. Aqui a gente já tinha cumprido o alvo de 450 pontos. Tá? Vamos ver mais um exemplo de compra aqui. Zona Premium Scout. Aqui a gente tem uma reversão de movimento, um choke. Temos um choke, a gente puxa Premium Scout. Abaixo de 50%, vamos procurar a melhor zona de entrada. O gráfico bate na zona e sobe. Certo, galera? Era isso. Isso é a zona de Premium Scout. Vou falar agora sobre um pouquinho de projeção de Fibonacci. Toda vez que nós entrarmos numa operação, por exemplo, como essa, estamos aqui numa compra, tá? Entramos nessa compra. E eu quero saber, possivelmente, qual a expectativa e até onde esse gráfico pode ir, até onde eu posso carregar o meu trade. Eu vou pegar minha projeção de Fibo e vou projetar o pivô, tá? Ou seja, eu faço um espelhamento de pivô. Ó, se nós espelharmos esse pivôzinho aqui, essa estrutura, ou seja, a correção, a gente pega daqui, aqui, a gente projeta 100% ela para cima, tá? O trade vai até lá. A mesma coisa a gente faz para baixo. Aqui a gente tem um movimento de choque. A gente tem a nossa Premium Scout, certo? A gente tem a nossa zona a ser marcada de oferta. Nós temos a nossa entrada no trade, que poderia ser aqui, como poderia também o imbalance ser a nossa entrada. E eu quero saber a expectativa deste movimento. O que eu vou fazer? Eu vou projetar este movimento para baixo. Alvo de 100%, ele alcança, tá? Então, basicamente, é assim que faz a projeção de Fibonacci e é assim que se usa a nossa ferramenta Premium Scout. Toda vez que tiver uma quebra de estrutura, eu vou puxar a minha Premium Scout
para marcar as melhores regiões para cima de demanda. E toda vez que houver uma quebra de estrutura para baixo, eu vou puxar a Premium Discount para marcar as melhores regiões de oferta. Toda vez que eu quiser saber até onde o meu trade pode ir, eu vou projetar a Fibonacci para baixo, alvo de 100%. Eu vou projetar a Fibonacci para cima, tá? Basicamente é isso aí, galera. Bons estudos.